Saudações, bem-vindo ao canal Saduk Med. No vídeo de hoje falaremos da incontinência urinária. A incontinência urinária, que é uma doença funcional caracterizada pelo comprometimento da capacidade de controlar a urina. O indivíduo acaba então liberando a urina de uma maneira involuntária e às vezes inconsciente. E esta doença acomete indivíduos de ambos os sexos, masculino assim como feminino. Mas na terceira idade, a partir dos 80 anos de vida, é predominantemente para as mulheres. Isto deve-se a fatores como a idade, a fragilidade da musculatura pélvica, a fragilidade dos esfínteres e da musculatura vesical, entre outros fatores também. Então, quanto à uretra, ela é mais pequena, então inibindo assim, incapacitando assim a mulher de controlar por mais tempo a urina comparadamente aos homens. E quanto aos fatores de risco para esta doença, nós temos questões de malformações. Para além da malformação, nós temos a dieta. Quando o indivíduo tem uma dieta rica em glicose e ingere líquido de maneira desequilibrada, isto vai levar então a este sofrimento. E este sofrimento, como consequência, vai lhe causar uma insuficiência renal. A insuficiência renal, de maneira repetitiva, aguda, neste caso, pode levar à incontinência urinária. E como consequência desta, nós teremos então ali indivíduos com nível de aceitação social reduzida, eles mesmos serão indivíduos frustrados, isolados, depressivos e sem muita confiança. E esta doença apresenta alguns sinais e sintomas. O primeiro sinal é esta saída involuntária da urina. Por mais que o indivíduo tente controlar, a urina ela sai por si só. E para além desta sensação de incontinência, incapacidade de controlar a urina, o indivíduo pode apresentar urgência miccionária. Terá vários ciclos urinários em curto tempo. Isto para quê? Para evitar que ele urine nas calças. Então, ele será obrigado a urinar muitas vezes. Mas chega a uma fase, quando não é controlado, não é tratado, a pessoa já perde a capacidade de levantar e ir à casa de banho para aliviar-se e por fim acaba urinando nas calças. E isso geralmente é referido pelos pacientes como uma sensação extremamente desconfortável. E a incontinência urinária ela é dividida em incontinência urinária transitória e incontinência urinária crônica. Na transitória, como o nome já diz, ela em curto tempo desaparece. Ao passo que a incontinência urinária crônica, ela leva mais tempo para ser tratada e ultrapassada. E dentro da incontinência urinária crônica existem subtipos, onde nós temos incontinência urinária de urgência, temos incontinência urinária de esforço, incontinência urinária por transbordamento e, por fim, a incontinência urinária funcional. Na incontinência urinária por esforço, deve-se ao esforço que o indivíduo faz de reter a urina por muito tempo. E por causa desse hábito não muito saudável, vai acabar comprometendo então os músculos da bexiga. O músculo detrusor vai sofrer. E com o sofrimento do detrusor, teremos também o sofrimento dos esfínteres. E os esfínteres, que são as estruturas que bloqueiam e permitem a saída, eles estarão frouxos e a urina sairá simplesmente. Temos a insuficiência ou a incontinência urinária por transbordamento. É quando a bexiga já está extremamente cheia e os esfínteres não conseguem segurar por mais tempo e ele
solta. E assim vai se perdendo então aquilo que é a urina e o controle. E quanto à incontinência urinária funcional, refere-se a indivíduos que tenham problemas cognitivos. Por exemplo, pacientes que têm atraso no desenvolvimento psicomotor. Isto vai lhes levar também a uma incapacidade de controlar o seu processo miccional e comprometendo assim o seu envolvimento na sociedade. Então, estes são alguns tipos de incontinência urinária. Como nós podemos então tratar esta doença? Para o tratamento nós temos aquilo que são os tratamentos cirúrgicos, farmacológicos e de reabilitação. No farmacológico nós vamos observar o tipo de tratamento que ele está a fazer, provavelmente seja um indivíduo hipertenso que esteja também a tomar um diurético, e esses diuréticos podem aumentar a capacidade de urina. Então, nós temos que suspender os diuréticos adotando uma dieta que ajude mais então a controlar os fluidos corporais. E para além disso, nós temos a situação cirúrgica onde far-se a correção. Se por acaso o indivíduo tiver um trauma a nível da coluna vertebral, tem que entrar numa cirurgia para corrigir. Se for um problema da musculatura pélvica, deve também fazer uma correção. Em alguns casos, em alguns hospitais com mais desenvolvimento, fazem também a correção dos esfínteres, auxiliando então no mecanismo de contração e relaxamento, estimulando o sistema nervoso parasimpático. E por fim, temos a reabilitação, onde o indivíduo vai passar pela psicoterapia dos estímulos do controle e também passará pela fisioterapia pélvica, onde ali terá a capacidade de estimular os músculos que controlam o processo urinário. E, para além destes métodos, nós temos os métodos mais, podemos classificar como os paliativos, os mais simples, que é o uso de fraldas. Para além do uso de fraldas, temos a cateterização vesical permanente ou temporária. Então, estes são alguns métodos que ajudam também o paciente a controlar. E para além desse, também pode-se fazer a punção vesical para estudos, entre outros aspectos, e não deixando de fora os exames auxiliares, que são muito importantes para avaliar a diurese deste paciente, a quantidade e a composição desta urina, e também a bioquímica para vermos a função renal deste paciente. É muito importante que se faça essa correção. E como consequência, se não for diagnosticado e não for tratado, primeiramente é o isolamento, autoestima baixa deste paciente, porque ele não terá aquela confiança. E depois teremos como consequência a úlcera de decúbito para pacientes em regime de internamento, que ficam muito em uma só posição. Aquela urina, após transbordar, se não for cateterizado vesical, ele pode então molhar a parte mais inferior que está em contato com o leito e vai criando atrito e por fim a úlcera. Não só essa, existem diversas outras consequências como infecções e assim vão. E para evitar isto, então é necessário que haja uma boa dieta, reduzir o nível de açúcar no corpo, regular a quantidade de líquido que ingere, evitar reter a urina por muito tempo, porque isso pode causar consequências graves. E por fim, sensibilizar aos demais que não tenham, para que este tipo de diagnóstico seja reduzido no nosso meio. Muito obrigado por teres acompanhado e até o próximo vídeo.